Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Começamos hoje com o desporto. O Petro de Luanda sagrou-se hoje campeão nacional do Girabola. Venceu na penúltima jornada o Iliete de Benguela por 3-0 e este é o seu 18º título. Não foi difícil para o clube tricolor festejar o 18º título do Girabola. O Petro recebeu e venceu o Iliete de Benguela por 3-0 em pleno estádio 11 de novembro. Deixa-me contar como foi. Só na primeira parte, o combinado de Alexandre Santos já tinha tudo garantido. Vencia por 3-0. Tudo começou aos 7 minutos. Julinho, depois de uma bela jogada, colocou bem rasteiro e inaugurou o placar. Depois foi a cabeça afinada de Tiago Azulão. Aos 28 minutos, o conjunto de Benguela ficou reduzido após uma expulsão de um jogador que decidiu fazer o papel de guarda-redes e foi assinalado o penalti. Chamado a cobrar, Tiago Azulão bateu com categoria, bola de um lado, guarda-redes para o outro e fez o 3-0. Na segunda parte, o Petro reduziu a intensidade e foi somente segurar o resultado. Foi muito mais do que o tricampeonato, foi um grande jogo, fizemos uma grande demonstração da nossa capacidade, entramos fortíssimos, marcámos 3 gols, podíamos ter marcado 6 ou 7, sem desprimor para o Iliete, fez tudo o que pôde, mas a gente teve imparáveis. O campeonato termina do ponto de vista do título, antes de acabar o campeonato, o que é um privilégio e é um feito que nós repetimos pela terceira vez. Uma vitória que deu o 18º título à equipa do clube tricolor e se o objetivo foi comer arroz sem sal, tudo se resume na letra desta canção. Na hora da verdade, ninguém segura o Petro, com toda a sinceridade. Ninguém segura o Petro, na hora da verdade. Ninguém segura o Petro, com toda a sinceridade. E é o destaque do dia. Petro de Luanda sagrou-se campeão de mais uma edição do Girabola. Outros destaques nesta edição do Girassol Jornal, que passam também pela saúde. Números e dados que colocam Angola na lista dos países mais endémicos em termos de doenças tropicais negligenciadas. VIH-Sida também na ordem do dia. Nós vamos abordar aqui no programa detalhes sobre como estão os números atualmente. Situação da empregabilidade, reflexões no quadro Dúvidas e Certezas, perguntas e respostas na busca de soluções também em destaque. Especialistas pedem penalização para casos graves. E outro destaque na saúde faz atualidade a nível internacional, o que tem a ver com eleições da África do Sul, momento histórico. Tem mais de desporto para ver e outras informações. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite, e avançamos com um caso de denúncia. Envolve uma empresa e funcionários com mais de 14 anos de vínculo laboral. Que foram despedidos sem a devida indenização. A empresa também não pagava a segurança social. E isto aconteceu aqui em Luanda. Os casos de despedimento sem justa causa, a não inserção no Instituto Nacional de Segurança Social e a falta de registro das contribuições devidas nas contas do INSS têm sido algumas das situações levantadas quando se trata de questões laborais.
O senhor João Gonga, de 64 anos, conta que trabalhou durante 14 anos como segurança de uma empresa privada denominada Lince e alega que foi despedido de forma injusta, sem nenhuma indemnização. Eu fui despedido através do roubo que passou lá, na empresa. Assim que foi no terreno, recuperaram todo o material. Apresentamos no dono da empresa. A nossa empresa, que aqui é a Lince, fomos na direção, passamos uma semana de suspenso. A segunda semana, fomos despedidos. Fazia 3 dias e 3 noites. Mais tarde reduziram, ficou por 24 sobre 48. Guardei muitas empresas como segurança, nunca aconteceu isso. Apesar do despacho emitido em 2021 pelo Tribunal de Comarca de Luanda, a entidade empregadora, até a data presente, não cumpriu com as suas obrigações, situação que tem condicionado o sustento da família. No tribunal, também se informei quando me deram esse despacho. Eu me sinto alisado, estou com 64 anos de idade. A empresa não mete o meu dinheiro na Casa Social para mim ir na reforma. Até agora não tem solução nenhuma. Tenho filhos para estudar, não tem valores para pagar na escola. A idade já está subindo. A minha mulher vende peixe, mas não ajuda, marca de energia, marca da escola, marca da comida. Outros estão nesta situação, como é o caso de Manuel, que igualmente trabalhou durante 30 anos como segurança e hoje se sente abandonado à sua sorte. Nós trabalhamos, somos descontados e depois não fazem os pagamentos na Segurança Social e é complicado. Mesmo aquilo a depender dos filhos, isso é doloroso. Eu tenho famílias, estou a sofrer, depois vem do AVC, eu sou pai de casa. Isso é triste, isso não se faz. Dá o direito, eu já estava na expensão, notifiquei a empresa. Até hoje não se vê nada, transferiram o caso ao tribunal. Saiu do Cazenga até aqui para ver uma ginástica. Vim a pé de lá para aqui, saí de lá 6 e pouco. Fui queimando o meu tempo para me mandar, mesmo assim eu volto a pé, por falta de meio financeiro. A Lince resolve só o problema dos comprovativos, que é para poder dar o avanço do meu processo. E não só em mim, a todos. Porque o trabalho de segurança é um trabalho de alto risco. De acordo com a legislação em vigor, a entidade empregadora deve cumprir com as suas obrigações perante os seus trabalhadores. Verificar essas situações em que a entidade empregadora não respeitou esse pressuposto legal, os trabalhadores, diante desta sentença, podem requerer ao tribunal no sentido de abrir uma ação de execução, ou seja, a entidade empregadora será obrigada a canalizar os valores descontado por lei e que não foi canalizado para a conta dos trabalhadores. Tentamos contactar a direção da empresa Lince, todavia sem sucesso. E seguimos com mais um caso de denúncia e este tem a ver com violação sexual de menor. É a história de uma menina que hoje tem 15 anos. Que foi abusada por um cidadão de 80 anos de idade durante 1 ano. E segundo a família, a vítima está grávida. Um ato criminoso que mudou toda a harmonia de uma família na localidade do Rocha Pinto, distrito urbano da Maianga. Por favor, me ajuda. Eu estou sozinha, pai. Eu estou sozinha, Senhor. Eu não tenho como ajudar essa menina com essa gravidez, esse filho que está vindo. Eu também sou doente, eu preciso que me ajude também. A tia da vítima alega que o suposto implicado de 80 anos aproveitava-se dos momentos em que a menor se encontrava sozinha em casa, a levava para o quarto de um dos seus filhos, onde consumava o ato. Chamava a menina, ele dava o dinheiro para ir comprar o pacote, esses pacotinhos de uísque, sim. E o senhor, quando ela chegou para entregar os pacotes, puxou a menina lá dentro na sala e foi aí quando começou. Recebemos com 4 meses, agora ela já está com 8 meses e já está pronto até o bebê. Nem assistência médica, nem apoio, ainda recebemos ameaça. A vítima conta que a família do suposto envolvido terá pedido que imputasse a paternidade a outros jovens. Nesse domingo que entre passado, a mulher dele me apagou atrás do colchão. O tio que foi me esconder atrás do colchão. A senhora me pega na mão, liga na família do marido.
para vir. A família do marido me fala, não falam nada da tua família, se você falar, vamos, no dia que nós vamos vir aqui, ouvir mais isso, vamos te bater. Primeiro eu mostrei um que era amigo do meu tio. Eu mostrei, ele jurou que não é, depois eu mostrei outro que pinta a unha. Toda vez que ele abusou de mim, me amarrava pano na boca. Só quero estudar, ajudar minha família. Eu pedi muita ajuda. A família da menor pede aos órgãos de direito que a justiça seja feita. Temos ele como um pai, avô, e ele de estruturar a nossa família e fazer isso na menina. Fomos para a esquadra das Pedrinhas, onde eles abrimos a participação, nos deram uma notificação que vamos ir dia 30 no laboratório criminal. Eu quero a justiça pela minha filha. É o futuro que ele estragou. Eu só quero que ele me ajude a apoiar a menina, pagar o estudo da menina. Eu só quero que a minha menina continue a estudar e dar sustento nos dois. Só que eu quero. Eu quero que ele pague por isso. Caso se confirme a veracidade do facto criminoso, o suposto implicado arrisca-se a uma pena de 12 anos. Estamos diante de um crime público que vamos encontrar no artigo 192 do Código Penal. A lei não faz o diferente senão criminalizar o autor, porque o autor tem de assumir pelo crime cometido. Não obstante ele ter 80 anos, mas que o crime deve ser assumido como tal. Quando alguém se encontra nesta condição de gestante, carece de cuidados, então o senhor deve assumir. A moldura penal deste tipo de crime, conforme eu dizia, não é? No artigo 192, no seu número 2, está entre 3 a 12 anos de prisão. O Serviço de Investigação Criminal de Luanda garante se pronunciar nos próximos dias, mas afirma que investigações prosseguem para os pressupostos legais. E a penalização de atos de contaminação dolosa por VIH-Sida foi hoje motivo de debate. Aqui em Luanda, a preocupação resulta do aumento de casos que se têm registrado nos últimos anos. Especialistas voltaram a defender a responsabilização por este tipo de prática e por isso pedem a revisão da Lei número 8. Já passam 20 anos desde que foi criada a Lei número 8/4 sobre o VIH-Sida em Angola. O diploma tem o propósito em garantir a comunicação das consciências individuais umas com as outras diante do VIH-Sida, bem como dar resposta e segurança jurídica aos cidadãos perante a epidemia. Dadas mudanças sociais e a evolução científica, instituições do Estado, atores sociais e organizações internacionais olham agora para a necessidade da revisão desta lei criada em 2004. Em Angola, o nosso país já está atrasado. Grande parte dos países da SADC já adaptaram as leis sobre saúde sexual reprodutiva em que o HIV está inserido à lei modelo da SADC. Nós vamos fazê-lo agora, mas diz o ditado, mais vale tarde do que nunca. A principal necessidade da mudança deste diploma consiste na problemática da criminalização das pessoas com VIH-Sida. Há evidências que o estigma e a discriminação levam ao surgimento de novas infecções. Leis punitivas, como a criminalização da transmissão ou a transmissão por dolo, em vários casos, levam com que as pessoas sintam medo e não vão fazer o teste porque não querem saber o seu estado serológico, porque a pessoa pode viver com VIH 4, 5, 6, 7, 8 anos e teoricamente está bem. E então não vão fazer o seu estado, não vão querer saber do seu estado serológico, porque se souber, se tiver alguma relação, depois vai ser penalizado. O projeto de revisão da lei sobre o VIH-Sida conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no quesito de consulta das partes interessadas e assessoria jurídica nacional e internacional. Há uma necessidade de alinhar essa lei com os últimos compromissos assumidos pela comunidade internacional. E os últimos compromissos assumidos têm a ver com as metas relacionadas com o que se chama acabar o VIH daqui a 2030.
Então, a ideia é de assegurar que esta lei permite a realização dessa ambição. Além da discriminação, um dos desafios também enfrentados pelas pessoas que convivem com VIH tem a ver com o cumprimento do tratamento. Em algumas vezes, fatores sociais estão na base do abandono. Há mais de 20 anos, Francisco Capitango carrega consigo não só o vírus, mas também a determinação de que ninguém deveria ser discriminado por sua condição. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou sua jornada e luta pessoal que o transformou e o levou a coordenar um movimento que busca inclusão social e apoio emocional para aqueles que muitas vezes sofrem em silêncio. Eu já passei por isso, eu já fiquei 2 dias sem tomar comprimido, porque não tinha para onde ir buscar de comer. Esse lado é que eu digo que não é fácil. Mas para aqueles que ainda não aderiram à medicação, eu dou um conselho. Adiram à medicação e fazem um teste quando for necessário fazer o teste. Segundo o relatório da ONU-SIDA, estima-se que 310 mil pessoas em Angola vivem com VIH e deste número, 170 mil estão em tratamento com antirretroviral. As províncias do leste e sul do país apresentam a maior taxa de prevalência, estando a província do Cunene no topo com 6%, quando Cubango com 5,5%, Mochico 4%, Lunda Sul 3,9% e Lunda Norte com 3,4%. E na província da Huila aumentam os casos de doenças do fórum respiratório por conta do frio que se faz sentir com intensidade naquela região do país. As autoridades apostam, por isso, no reforço da sensibilização preventiva da população. Só na primeira metade deste ano, a província da Huila registrou mais de 200 mil casos de malária e cerca de 60 mortes em consequência desta doença, que é a segunda causa de mortalidade no país. A Direção Provincial da Saúde Pública considera que as chuvas que se abateram pela província contribuíram para o agravamento da situação. Nós temos o registro de 226 mil casos, 439. As localidades mais preocupam é o município do Cuvango, Lubango, Matala, Quilengues, Nacacula, mais frequentemente no município de Vito Vivale e Chituto, Chicomba, Chipindo. Mas, entretanto, apesar de registrar menos casos no município de Quilengue, da Chibia, nós temos um aumento além do normal, né? Do número de casos. Tipo, está acima do limiar epidêmico normal dos casos no município da Chibia. Como foi observado, nós tivemos um aumento das descargas pluviométricas, que levou-se consequentemente ao número de reservatórios e alguma deficiência nas medidas de prevenção, né? Aumento do número de população levou a esse aumento do número de casos. Quer dizer que nos 3 meses nós tivemos um registro de aproximadamente 60 óbitos. Quanto aos casos de doenças do fórum respiratório, a situação é igualmente preocupante, uma vez que os números do primeiro trimestre não são animadores. Nós registramos 62.725 casos de doenças respiratórias, sendo as principais os resfriados, faringite, pneumonia, otite e temos alguns casos de asma registrados. Entretanto, não temos praticamente registro de óbitos, visto que grande parte dessas patologias são virais e cujo tratamento é sintomático e dificilmente leva a óbito. Mas devido, geralmente no tempo fresco, nós temos diminuição da umidade do ar e temos também, devido também ao elevado número de poeira, né? Aumenta a quantidade da poeira na nossa cidade, aumenta o número dessas doenças alérgicas, aumenta os pacientes com doenças pulmonares crónicas. Kelson do Carmo, chefe do Departamento de Saúde Pública da província, fala das ações que a Direção Provincial tem desenvolvido junto das famílias no sentido de prevenir as doenças respiratórias numa altura em que o país já vivencia o período de cacimbo, também conhecido por tempo seco ou frio. Cuidados básicos, eu refiro-me em não ficar em sítios com conglomerado de pessoas fechados, maior consumo de água, por exemplo, cobrir-se, usar roupas longas, né, casacos, roupas de calças e camisas de mangas compridas em períodos em que esteja muito fresco. Em locais com bastante poeira, uso de máscara, né, e uma alimentação saudável. Alimentação saudável por quê? Porque para a prevenção das patologias urge a necessidade de manter uma boa imunidade para a prevenção da doença. Se nós não tivermos um organismo saudável, daí maior facilidade de ter alguma patologia.
E é importante realçar que as faixas etárias, as crianças e os idosos são os mais afetados. Malária e doenças respiratórias constituem as principais preocupações das autoridades de saúde pública da província da Huila. África do Sul, eleições históricas, desenvolvimentos em destaque. E continuamos a informar ainda pelo país. A população da comuna do Sambo, município da Chicala-Xoloranga, no Ambo, vai ver reposta a ponte sobre o rio Cunene, que desabou em 2020. O ato de consignação das obras teve lugar hoje. A empreitada está orçada em mais de 300 milhões de kwanzas. A população local reagiu à notícia com dança e cânticos. O ato de consignação da obra, orçada em mais de 300 milhões de kwanzas, aconteceu nesta quarta-feira. A ponte, que tinha sido erguida em 2007, serviu às comunidades desta região por mais de uma década. E, infelizmente, devido ao excesso das chuvas e ao forte caudal do rio Cunene, a mesma viu-se a desabar em fevereiro de 2020. De lá para cá, as nossas populações passaram por grandes dificuldades e hoje estamos a dar um passo muito importante na solução deste problema. A nova ponte será projetada com as mais modernas técnicas de engenharia, garantindo uma estrutura robusta e duradoura, e serão utilizados materiais da mais alta qualidade e tecnologia avançada de construção para assegurar que a ponte resista às adversidades climáticas típicas desta região e ao fluxo intenso de veículos. No local já se encontra a estrutura metálica para erguer a ponte sobre o rio Cunene com uma capacidade para suportar até 60 toneladas. Esta obra terá um prazo de 5 meses, uma garantia de 20 anos, uma capacidade de 60 toneladas, 45 metros de vão livre, 2 faixas de 7 metros para cada lado, 7 metros de largura. Já se começou a fazer ensaios no local antes da consignação, 20 a 30 postos locais. Depois há áreas mais específicas da ponte que não dá para ser localmente, que vem de fora, 10 a 20 postos de trabalho. Está-se a garantir a adjudicação, os 15%, está em ordem de pagamento, e depois é feito em autos de acordo com a legislação. É uma ponte pré-fabricada de estrutura metálica, já pré-calculada, para facilitar e agilizar um processo. Estamos na zona onde algumas pessoas perderam a vida no mês de abril. Por cá, a travessia é feita de várias formas, através de viaturas motorizadas, e alguns preferem fazer a travessia a pé. O rio fica cheio com água. Agora, o problema que nós encontramos é da ponte, que não está bem construída, porque se fosse com a ponte construída, nós aqui não teríamos nenhum risco. As motas caem dentro da água, saem na canoa, grande problema. Aquelas pessoas que sabem nadar, tiram moto na água, metem no lado, e isso é risco. Estamos felizes de que meter também a pedra que a ponte se começa. Com a ponte erguida, os munícipes terão a vida facilitada no transporte de pessoas e mercadorias. Nós, na nossa vida, assim, muita coisa que vai mudar. Como assim da província para o Samboto ou vai para Cunene, é muito fácil para nós. Nós transportamos muita coisa. Batata doce, cebola, tomate, batata, outras coisas mais. É muito mesmo. É um grande ganho para a comuna do Sambo. É o Sambo que sai a ganhar. Já não vamos mais ter que fazer transbordo e arriscar as nossas vidas no rio. Pelo menos assim o custo de vida também da nossa comuna será um bocadinho mais fácil. A população da comuna do Sambo, município da Chicala-Xoloranga, é maioritariamente camponesa e depende deste rio para facilitar a transportação das diferentes mercadorias. Com a construção da ponte sobre o rio Cunene, a vida fica assim mais facilitada.
para esta comunidade. Estão lançadas as atividades alusivas aos 68 anos da cidade de Luena. A jornada é marcada por várias atividades, entre elas consta uma feira agropecuária que junta vários expositores e que vão mostrar o melhor da produção agrícola local. Mais de 50 expositores do município do Mochico participam da primeira feira agropecuária promovida pela administração municipal do Mochico de 29 a 31 do corrente mês do âmbito das festividades dos 68 anos da cidade de Luena. Pronto, esta feira está no programa das festividades da cidade de Luena. A razão pela qual estamos a fechar com a feira de agropecuária e pesca. Entretanto, dizendo que no município do Mochico nós temos 85 produtores. Dos 85 produtores temos 65 cooperativas no âmbito comunitário. Temos 20 cooperativas dos ex-militares. Temos 10 fazendas e 18 pequenos agricultores. Na ocasião, os expositores falam das suas potencialidades produzidas nas suas localidades, como o arroz, milho, batata doce, feijão, entre outros. Essa cooperativa produz quase toda a variedade. Trouxemos aqui o milho, bombom, batata doce, jinguba, trouxemos o feijão. A feira representa as cooperativas, a realidade e a fortificação, então, do nosso trabalho. Agricultura significa a base para afastarmos a fome na nossa província e a província para ter mesmo a comida, para não esperarmos a transportação de outras províncias ou de outros países. Por outro lado, os produtores pedem apoio para o escoamento dos produtos para o mercado local e nacional, mas a falta de acesso às vias é apontado como fator-chave para o fraco desenvolvimento. Temos dificuldade por parte das estradas. A estrada também está em um estado péssimo, está mesmo muito mal. Precisamos também que o governo veja esse caso das estradas. Na escoação dos produtos mesmo, temos muita dificuldade. A área onde que tem a cooperativa é uma área muita distância a 133 quilômetros. Lá não temos mesmo via de acesso mesmo eficaz. Falta de transporte, mas mesmo assim transportamos mesmo assim mesmo a rasca. Cooperativas e associações agrícolas juntam-se na primeira feira agropecuária no Mochico, no quadro das comemorações dos 68 anos de existência da cidade. E agora, reações ao caso da importação de arroz. O Ministério da Indústria e Comércio aprovou em concurso público um total de 9 empresas encarregues. A meta é de 270 mil toneladas até ao fim do ano. A nossa equipa ouviu hoje especialistas sobre o assunto, numa altura em que o país lida com a escassez de divisas e tem a taxa aduaneira com impostos agravados para os produtos de amplo consumo. Angola precisa de 500 mil toneladas de arroz para atender às necessidades dos consumidores, segundo a Direção Nacional das Florestas. Em função da insuficiência de produção nacional de arroz, face ao consumo interno, o governo angolano decidiu importar 270 mil toneladas do cereal por meio de concurso público, mas a nova pauta aduaneira poderá ser um dilema. Foi aprovada recentemente a nova pauta aduaneira e a nova pauta aduaneira agrava a importação do arroz na ordem de 20%. O arroz era um produto isento que poderia entrar sem qualquer direito de importação, mas agora o arroz agravou-se em 20%. Então estamos aqui diante de um dilema. Se por um lado a ideia do agravamento da importação do arroz era no sentido de proteger o empresário nacional ou a produção nacional, mas por outro lado o governo sente ainda a necessidade de ter que importar o arroz. Se a ideia era proteger e fazer com que o produtor nacional sinta-se confortável não só de produzir como também de vender, esta importação pode pôr em causa essa estratégia de proteger o empresário nacional, porque viveremos aqui a credibilidade, a hierarquia da credibilidade, ou seja, entre o arroz nacional e o arroz importado, qual deles será o preferido das famílias angolanas? A importação de 270 mil toneladas de arroz até dezembro deste ano serve para complementar a produção nacional, que ainda está longe de cobrir as necessidades do país. Ainda não é suficiente, porque sabemos que o arroz também é um dos produtos que verificou-se
um nível elevado, ou seja, a inflação incidiu-se também sobre a comercialização do arroz. Ou seja, hoje as famílias angolanas compram arroz muito mais caro, tanto o nacional como o importado. Qual é a razão disso? É exatamente a escassez deste produto no mercado. Quer dizer que aquilo que nós produzimos ainda não é suficiente e o arroz que vem do estrangeiro vem a preços muito mais elevados, tendo em conta o agravamento do direito de importação. No entanto, o economista Daniel Tendo entende que o concurso público obedeceu à lisura contratual e o desafio passa essencialmente no fomento da produção nacional. O apelo aqui vai no sentido de termos que incentivar e promover a produção nacional, porque são valores que o governo tem que alocar para importar, e nós sabemos que vivemos uma problemática da escassez de divisas, e quanto mais utilizarmos estes dinheiros para importar, mais necessidade de divisas vamos ter. Daí a necessidade de acelerarmos programas como o Prodese e todos os outros que visam então a promoção da produção nacional. Segundo cálculos feitos, em relação ao ano anterior, a importação de arroz em 2024 representa menos 69 mil toneladas, pois em 2023 foram importadas 339 mil toneladas, que custaram aos cofres do Estado cerca de 223 milhões de dólares. E no mercado, o arroz é um dos bens que mais subiu de preço nos últimos meses, está na lista dos mais procurados. E o nível de oferta do produto é dos mais baixos, fator que também contribui para o aumento do preço. O arroz é um dos produtos que faz parte da cesta básica, mas nos últimos tempos, muitas famílias não conseguem comprar por causa dos preços altos. Nas lojas, cada saco de 25 quilos custa entre 23.000 a 25.500 kwanzas. Há um ano atrás, custava em média 17 a 16 mil kwanzas. Medina Francisco é cliente e disse que, a essa altura, quem come arroz todos os dias é rico. Hoje em dia quem come arroz é bolsi. É quem pode, não é quem quer. Qualquer pessoa não come arroz, todo mundo agora é na fuba. Eu ganho 25 mil kwanzas, o saco de arroz está 23 mil kwanzas. Eu que ganho 25, fica como? É que fazem uma expensão nos armazéns, né, para o arroz descer, porque segundo as pessoas, o governo mandou baixar o preço das comidas, mas nós não estamos a ver nenhuma melhoria nisso. Para você comer arroz tem que ter 5 a 4 mil kwanzas, está muito caro mesmo, muito caro. Antigamente, pelo menos com 7 mil kwanzas o saco de arroz estava bom preço, mas a 25 mil não está bom. Comida está caro, só estamos a comer funs. Todos os dias, mesmo as crianças estão a reclamar. 1.200 kwanzas é o preço praticado por cada quilo de arroz no mercado informal. 1.000 kwanzas a 1.100. Do arroz do quilo 1.100 compramos a 25 mil kwanzas. O de 1.000 kwanzas compramos a 22 mil kwanzas. Deveria baixar, até porque muita gente ultimamente já não consegue comer o arroz, porque o arroz está mesmo muito caro. Podia baixar mesmo, pelo menos, no mínimo, até 5 mil kwanzas, esse é o mínimo. Já para a pequena empreendedora Joana Catarina, que vende refeições no mercado dos kwanzas, não está satisfeita com o preço praticado atualmente. O preço de arroz está muito alterado, está mesmo muito caro. Por isso que estamos a ver, há muita delinquência por falta de alimentação em casa. O povo já não aguenta mais. Vendedores e compradores apelam para que se implemente políticas de redução de preços da cesta básica. Eu não gosto mais de pessoa que me pergunta arroz, já estou a morrer. Toda hora funs, estou cansada. Só queremos arroz baixar, estamos mal. Não estamos a aguentar em casa, não estamos a saber o que é que se passa. O Governo e as centrais sindicais chegaram nesta terça-feira a acordo no caso do caderno reivindicativo que até então tinha como principal ponto de discórdia o valor fixo para o salário mínimo nacional. Depois de uma longa jornada de negociações e de greves, o caso conheceu desfecho e sobre o acordo reações não se fizeram esperar. As negociações entre o Governo e as centrais sindicais tiveram início em 2023. Desde que tinha sido apresentado o caderno reivindicativo,
Um documento onde, entre as questões estruturantes, está o salário mínimo nacional, que sobe para 70 mil kwanzas, quase o dobro dos atuais 32 mil kwanzas. Resolução que os analistas consideram positiva face ao modelo capitalista, onde a inflação se apresenta de forma mais acentuada. Penso que Angola precisa olhar para duas questões fundamentais. No momento, o país diferencia, não é, o salário mínimo de setor para setor e também de nível de empresa. Isto pode ser aceitável atendendo às condições iniciais do país, em termos do seu grau de desenvolvimento produtivo, tendo em conta que é uma economia ainda de renda média baixa. No entanto, nós precisamos, no longo prazo, pensar em padronizar o salário mínimo independentemente do setor, tendo em conta que a proposta do salário mínimo visa justamente oferecer as mínimas condições necessárias para que uma família típica urbana possa, portanto, ter meios de subsistência. E isto independe do setor em que a pessoa atua. A decisão, que acontece após uma intensa jornada negocial entre as partes, abre novos caminhos para as grandes e pequenas empresas, embora consideram, por outro lado, que a fase pode ser desafiante. Muitas são as empresas que têm pouco rendimento e, porém, uma vez aprovada esta proposta, muitos empresários não terão disponibilidade a empregar mais pessoas, a não ser aumentar os salários. Por exemplo, eu com uma rolote, é claro que tendo uma rolote eu não devo ver quanto é que eu ganho. Então, se eu ganho, por exemplo, digamos, 150 mil kwanzas e a pagar um salário de 50 mil kwanzas ou a 100 mil kwanzas, por exemplo, pagar um salário de 50 mil kwanzas, quanto é que eu fico? Fico com 100 mil kwanzas. Será que esses 100 mil kwanzas é possível para que se mantenha as despesas da minha casa, da minha família? Então, eis aí a questão. A adoção de políticas de valorização do salário mínimo, como acontece em outras economias de países avançados, como o Brasil, por exemplo, é outra recomendação dos analistas. Em que o salário mínimo tem de ser atualizado anualmente para que se possa repor o poder real de compra para, portanto, as famílias, tendo em conta que ao longo dos 12 meses a inflação acumulada pode, portanto, comprometer a capacidade aquisitiva das famílias. Para a empresária, é necessário olhar para as outras áreas que permitam a criação de novos empregos. Também na agricultura, na indústria e na criação de grandes e pequenas empresas. Quanto ao salário na função pública, está reservado um ajuste em até 35% no próximo ano. As 3 centrais sindicais angolanas, nomeadamente Central-Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGSILA, a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, Confederação Sindical UNTA e a Força Sindical, terminaram em abril a segunda fase da greve geral, sem alcançar acordo quanto às reivindicações salariais, e prometeram mobilizar-se para uma terceira fase, agendada para 3 de junho, mas que agora fica suspensa. Estamos a informar, Girassol Jornal, edição de quarta-feira, cimeira sobre germinação de cidades nos Estados Unidos, participação de Angola, desenvolvimentos no próximo bloco. E ainda hoje, eleições na África do Sul, passos do pleito considerado como o mais histórico do país. É daqui a pouco. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Até já. Já de volta, atualidade fora de portas em destaque. Exército descarta sabotagem no caso do acidente que resultou na morte de Raisi no Irão. Pois é, o assunto mereceu destaque. Está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora, com Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kina, Simeão, boa noite. Olá. E assim que nos acompanha, igualmente, boa noite. O exército iraniano descartou hoje a hipótese de uma explosão causada por sabotagem na queda do helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi, no segundo relatório sobre o incidente ocorrido em 19 de maio. Não foi detectado nenhum defeito dos registros de manutenção ou reparação no helicóptero. Os militares não encontraram provas de guerra eletrônica contra o avião em que viajavam. Além de Raisi, morreram também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir, e 6 outros passageiros. Outras notas internacionais acompanham.
O especialista em desenvolvimento da ONU, Gary Conley, foi nomeado o novo primeiro-ministro do Haiti nesta terça-feira, quase uma semana depois da colisão dentro de um conselho de transição fragmentado ter tentado escolher outra pessoa para o cargo. A tão esperada medida surge no momento em que grupos armados continuam a aterrorizar a capital Port-au-Príncipe, abrindo fogo em bairros outrora pacíficos e utilizando maquinaria pesada para demolir várias esquadras da polícia e prisões. O membro do Conselho, Louis Gerald Gales, disse nesta terça-feira que 6 dos 7 membros do Conselho com poder do voto escolheram Conley na terça-feira. A violência dos grupos armados continua a aumentar em partes da capital do Haiti e noutros locais, à medida que Conley assume o comando do conturbado país das Caraíbas, aguardando o envio apoiado pela ONU de uma força da polícia do Quênia e de outros países. Israel foi hoje alvo de repreensão de vários diplomatas, incluindo ocidentais, no Conselho de Segurança pela contínua falta de proteção de civis na ofensiva em Gaza e incumprimento do direito humanitário e de deliberações vinculativas de organismos internacionais. Numa reunião do Conselho de Segurança para abordar a situação em Gaza, o vice-embaixador dos Estados Unidos da América na ONU, Robert Hood, foi o primeiro diplomata a repreender Israel por bombardear no domingo um campo de deslocados no sul da faixa de Gaza, em Rafah, após ter declarado como uma zona segura. O diplomata norte-americano advogou ainda que o padrão contínuo de danos civis significativos resultantes de ataques como os de domingo mina os objetivos estratégicos de Israel em Gaza e defendeu a existência de alternativas a uma operação israelita em grande escala em Rafah para derrotar o grupo islamita Hamas. O governo ucraniano acusou hoje a Rússia de causar 10 mil milhões de euros em danos às infraestruturas hídricas ucranianas, incluindo 3,5 mil milhões de euros de barragem Nova Kakhovka que Moscovo destruiu. O ambiente não foi de fronteiras. A água não discrimina entre as nações, denunciou o ministro do Ambiente da Ucrânia, Ruslan Strelets. O ministro do Ambiente da Ucrânia alertou que os desastres ambientais causados por Moscovo na Ucrânia desde o início da invasão em fevereiro de 2022 podem vir a afetar indiretamente os países vizinhos, incluindo a própria Rússia. As autoridades ucranianas registraram cerca de 5 mil casos de ataques a infraestruturas ambientais ucranianas, com mais de 70 mil milhões de euros em danos e pelo menos 257 casos de ecocídio, como a destruição de fábricas de produtos químicos para contaminar rios. Olhamos agora para a África do Sul, onde mais de 28 milhões de eleitores foram às urnas esta quarta-feira para eleger a nível nacional e regional os novos representantes da Assembleia Nacional e do presidente. A escolha do presidente da República para os próximos 5 anos será feita pelos 400 deputados que forem eleitos hoje. Estas são as 7ª eleições democráticas desde o fim do regime segregacionista do Apartheid em 1994, ano em que Nelson Mandela foi eleito presidente após a vitória do seu Congresso Nacional Africano por 62,5% dos votos. Em declínio desde 2014, o Congresso Nacional Africano arrisca-se pela primeira vez a perder a maioria absoluta, de acordo com várias sondagens eleitorais, obrigando a entendimentos com outros partidos para a formação do governo e a eleição do presidente. Com uma população de 62 milhões de pessoas, 27,69 milhões estão recenseados para a votação de hoje, sendo que 1,6 milhões que se candidataram ao voto especial devido à doença, idade ou deficiência começaram a votar na segunda-feira. 78 mil sul-africanos residentes no estrangeiro estão igualmente registrados. Fonte da Comissão Eleitoral informou que mais de 170 missões de observação, 18 delas de instituições internacionais e as restantes nacionais, estão a trabalhar nas eleições na África do Sul. Um total de 52 partidos políticos disputam as eleições a nível nacional para o Parlamento, segundo a Comissão Eleitoral Sul-Africana. Alguns destes partidos políticos registraram-se igualmente para disputar as eleições a nível provincial nas 9 províncias da África do Sul. Está contada a atualidade internacional. Kina Simeão, boa noite. Continuação do ótimo jornal. Boa noite, Edna. Obrigada pelas informações. Sempre. Ora bem, Edna, bom descanso. Arrancou hoje
Geminação de cidades. Angola em acertos importantes. Em destaque. Arrancou hoje no Quênia a 59ª reunião anual do Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento. A reunião junta chefes de Estado e de Governo africanos e representa o chefe de Estado angolano no evento, o ministro angolano de Planeamento, Vítor Hugo Guilherme. O presidente do Quênia, William Ruto, defende a necessidade de se reformar a arquitetura financeira mundial para acomodar os interesses africanos, uma vez que, segundo o chefe de Estado queniano, a arquitetura vigente concebida pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial já não corresponde com a realidade atual. O presidente queniano fez este pronunciamento nesta quarta-feira durante a sua intervenção na abertura da 59ª reunião anual do Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e da 50ª reunião do Conselho de Governadores do Fundo Africano de Desenvolvimento em Nairobi. Nessa sessão de alto nível, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, o nigeriano Akinwumi Adesina, deu a conhecer aos chefes de Estado e de governos presentes que a instituição financeira que dirige cresceu significativamente, facto que permitiu investir nos últimos 9 anos cerca de 50 mil milhões de dólares em infraestruturas e arrecadar receitas no valor de 545 milhões de dólares, as maiores receitas registradas na história do Banco Africano de Desenvolvimento. A sessão presidencial, que marcou a abertura oficial da 59ª reunião anual do Conselho de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento, contou com a participação de chefes de Estado e de governos africanos, tendo a delegação angolana sido chefiada pelo ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, e integrado pelo presidente do Fundo Soberano Angolano, Armando Manuel, o embaixador de Angola no Quênia, Sianga Abílio, e os responsáveis dos Ministérios das Finanças e do Planeamento. O Banco Nacional de Angola defende a necessidade de adotar medidas para controlar e estabilizar preços a nível da África Austral. A tese do Banco Central acontece em meio a uma nova previsão do FMI que revê o crescimento da economia nacional abaixo da média regional. A depreciação das moedas locais, subida dos preços dos bens alimentares e as condições climatéricas adversas, marcadas por chuvas excessivas e secas extremas, contribuem para que cerca de 1/3 dos países da região da SADC registrem altas taxas de inflação. Esta informação foi avançada pelo governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, na cerimônia de apresentação do relatório do Fundo Monetário Internacional de abril de 2024 sobre perspectivas econômicas regionais da África Subsaariana, uma recuperação tímida e dispendiosa. Manuel Tiago Dias referiu ser necessária a adoção de medidas para controlar e estabilizar os preços nas economias da região da África Austral. Do lado fiscal, o governador do Banco Nacional de Angola avançou que persistem as dificuldades na obtenção de financiamentos, não obstante os esforços das várias autoridades governamentais no continente para consolidar as finanças públicas, que culminaram na redução do déficit fiscal e na estabilização do rácio da dívida em percentagem do produto interno bruto. Segundo o governador, é importante encontrar soluções sustentáveis para esses desafios fiscais, como parte dos esforços mais amplos para o combate à alta inflação na região e o aprimoramento da gestão das finanças públicas, mobilizando recursos e melhoria na qualidade dos gastos. No médio e longo prazo, disse ser essencial implementar reformas estruturais para melhorar o ambiente de negócio e atrair investimentos diretos estrangeiros capazes de impulsionar o processo de diversificação das economias do continente. Na ocasião, foram avançados dados do Fundo Monetário Internacional, que prevê um crescimento para Angola este ano na ordem dos 2,6%,
O representante residente do Fundo Monetário Internacional em Angola, Vitor Ledo, disse que o crescimento de Angola se encontra abaixo da média da região, com tendência ascendente desde junho de 2023, tendo atingido 28,2% no mês de abril do corrente ano, o maior nível desde junho de 2017. E falamos agora de germinação de cidades, Estados Unidos, África. O ministro da Administração do Território manteve, nesta terça-feira, um encontro importante. E foi com o Mayor Ron Nirenberg, com quem abordou, entre outros assuntos, o programa norte-americano sobre as 500 germinações com a África. A germinação entre cidades angolanas e a cidade de Santo Antônio, nos Estados Unidos da América, e os interesses de investimentos mútuos dominaram o encontro entre o ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, e o Mayor Ron Nirenberg. Dionísio da Fonseca partilhou ainda com o Mayor Ron alguns aspectos sobre investimentos de empresas norte-americanas em Angola, com realce para os setores da energia, telecomunicações, logística e transportes. No encontro, que aconteceu nesta terça-feira, o ministro Dionísio da Fonseca informou que Angola desenvolve um programa de formação de quadros qualificados que consiste em enviar estudantes para frequentarem cursos de mestrado e doutoramento nas melhores universidades do mundo, com realce para os Estados Unidos da América. À margem da cimeira, o ministro reuniu-se com o presidente da Board da Sister City International, Peter Svarbein, com quem abordou, entre outros assuntos, o programa norte-americano sobre 500 germinações em África, assim como as oportunidades de expansão da cooperação de povo para povo. Participaram do encontro, além do ministro, a cônsul-geral de Angola em Houston, Ana Paula do Nascimento, e o conselheiro da Embaixada de Angola nos Estados Unidos da América, Fernando Marques. E no próximo bloco tem desporto em destaque. Não perca as melhores incidências do que aconteceu hoje, no 11 de novembro, na penúltima jornada do campeonato. E outras também do desporto. O intervalo é breve. Não saia daí. Até já. Até já. Já de volta e com mais desporto, como prometemos. E é com Anselmo Gaspar, que já aqui está. Anselmo, boa noite. O Petro hoje pode ter dupla vitória, não é? É verdade. Boa noite, Quina. Olá, Simeão. Olá. Dupla porque na BAU podem chegar até a final desta competição maior de clubes a nível da África. Avança. Vamos avançar. É verdade, e vamos voltar a falar do Petro de Luanda, que conquistou o seu 18º título de campeão nacional do Girabola. E neste momento vamos ao encontro do repórter António Matamba, que está a acompanhar a reação dos adeptos tricolores. Matamba, boa noite. Saudações a Anselmo Gaspar e a toda a nossa audiência. Estamos no Estádio Nacional, 11 de novembro, exatamente no lado externo, onde continua a festa do Petro de Luanda pela conquista da 18º melhor campeonato nacional da primeira divisão, com o nome Girabola. A festa, como as nossas imagens nos mostram, continua por parte dos adeptos que vão vendo à distância a equipa principal do Petro de Luanda num palco montado para esta celebração. O Petro de Luanda venceu o Girabola ao triunfar nesta tarde no Estádio Nacional, 11 de novembro, diante do Ilhéu de Benguela por 3-0. O Petro de Luanda completou 64 pontos em 27 jogos, com 17 vitórias melhor, a 7 empates, uma derrota, 56 golos marcados, 10 golos sofridos. Esse é o tricampeonato nacional do Petro de Luanda, depois das conquistas em 2021, 2022, em 2022, 2023 e agora em 2023, 2024. Vou à conversa com um adepto do Petro de Luanda. Boa noite, seu nome lá para casa? Boa noite, daqui é o DJ da Paixão Mix do Petro. É adepto do Petro de Luanda. Neste momento, qual é a sensação melhor depois do seu clube ter conquistado o 3º campeonato consecutivo? Do jeito que vocês estão a ver, do jeito que estamos aqui, estou mesmo bastante feliz, já esperávamos isso.
E vocês sabem, de momento não é o melhor clube do país, somos mesmo nós a representar. E por sermos tricampeão, é mais uma alegria para todos os adeptos. É mais uma alegria para todos os adeptos, é a palavra de um dos adeptos do Petro de Luanda. Boa noite, seu nome lá para casa? Boa noite, eu sou Ciro Paulino Fulas. O Petro vence e convence nesta temporada? Muito, não tem como negar. É só porrada, não tem como negar, chefe. Mas o treinador principal do Petro de Luanda disse que esta temporada foi a mais difícil de conquistar desde que está em Angola. Como adepto também tem essa visão? Ok, muito difícil, mas muito difícil. Sagrada estava a vir aí a carregar muito. Mas uma coisa que eu deixo aqui, um recado que eu deixo aqui, é que os nossos árbitros têm que melhorar mais. Petro não precisa de árbitro, não precisa de nada. Muito obrigado. É palavra de um dos adeptos do Petro de Luanda a mostrar-se visivelmente feliz pela conquista do 3º campeonato consecutivo, no caso também o 18º do Girabola para o Petro de Luanda, que está visivelmente feliz. Anselmo Gaspar, a festa do Petro de Luanda continua aqui nesta fanzone montada para a celebração desta conquista. Lá ao fundo conseguimos ouvir Gibelé, o menino maravilha do Petro de Luanda. Vamos colocar um ponto e vírgula. Se justificar, vamos regressar à antena para atualizar como estão a decorrer as celebrações aqui no exterior do Estádio Nacional, 11 de novembro. Obrigado, António Matamba, que está a acompanhar a festa do Petro lá no estádio 11 de novembro. E agora, dizer que ainda a falar do Petro de Luanda, a nível da BAU, a maior prova de basquetebol da África a nível de clubes, Petro está a vencer a diferença de 3 pontos, 73-70, frente ao Cape Town Tigers, o jogo que define o segundo finalista da prova. Por hoje é tudo sobre o desporto. Aqui na Simeão é um desejo de continuação do último noticiário. Ok, Anselmo, olha, correção da realização. 1 ponto apenas o Petro está a vencer. Ok, estamos juntos e até amanhã. Amanhã, Anselmo. E em dúvidas e certezas, as reflexões voltam a estar centradas hoje no quadro do desemprego no país, em função dos dados que dão conta da evolução da taxa. Os números são outros em 2024. A taxa cresceu para mais de 32% e em torno da busca de soluções, perguntas não se calam. Com perguntas e respostas, aliás, que chegam da província da Huila. Saudações, estamos de volta para mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas, habitualmente à quarta-feira. Hoje falamos a partir da cidade do Lubango, a província da Huila, e vamos olhar para a taxa de desemprego em Angola. Números do INE apontam que, por esta altura, o país tem um total de 32% da sua população fora do mercado de trabalho. Grande parte deste número é referenciado entre os 15 e os 24 anos. Números que, igualmente, aumentam a preocupação no seio dos economistas. Vamos começar por perceber qual o real impacto disto para a economia nacional. O desemprego por si só acaba por ser uma das variáveis macroeconómicas que denotam algum fraco desempenho económico e que deve ser corrigida se de facto quisermos ter uma outra trajetória da nossa economia. Isso ocorre essencialmente por duas razões. A primeira, pelo facto de estarmos numa situação de consumo reduzido, o que pressupõe dizer que o nosso poder de compra, que reduziu substancialmente, faz com que as pessoas tenham menos capacidade para adquirir bens e serviços e, em consequência, e esta já é a segunda razão, a própria economia não tem capacidade de produzir tantos bens e serviços quanto isso, o que cria um ciclo, digamos assim, de crescimento económico. Se olharmos para os números, a nossa economia tem estado ao longo dos últimos 10 anos praticamente em situação de recessão e que tem como principal consequência a questão da redução do poder de compra das pessoas e, consequentemente, a questão da redução de postos de trabalho e do desemprego, tal como já que avançamos. A província da Huila é conhecida por ser uma das mais focadas no setor académico, com várias universidades e centros de formação. A juventude daqui mostra-se preocupada com o alto nível de desemprego.
Eles pedem por mais apoios e mais projetos que possam ajudá-los a conseguir o primeiro emprego. Ayrton Kenha é economista e fala-nos das dúvidas quanto à resolução deste problema do desemprego em Angola. As dúvidas são que os caminhos que estão a ser tomados atualmente, sobretudo ancorados nas nossas políticas económicas, ainda são algo, não digo duvidosas, mas longe do expectável. Em função das características aqui avançadas, seria necessário que houvesse aqui um investimento muito grande a nível daqueles setores que são intensivos em mão de obra. Estamos a falar do setor primário, agricultura, estamos a falar do setor terciário, a indústria especializada e transformadora, e o setor terciário com ênfase para aqueles serviços que geram mão de obra e que não exijam, digamos assim, tanta especialização quanto isso, como é o caso do próprio turismo, que é um setor de grande potencial no nosso país, mas que recebe investimentos quase que ínfimos em relação ao seu potencial. Como sabe, nesta rubrica não falamos só dos problemas, apontamos possíveis soluções, as chamadas certezas. É por isso que nesta edição olhamos para o investimento no setor do turismo e na agricultura, questões que podem ajudar o país a superar o problema do desemprego. As certezas passam essencialmente por este maior investimento, por uma promoção da recuperação do poder de compra dos consumidores, para que haja aqui o contraciclo daquele ciclo que já aqui avançamos no início. O contraciclo seria as pessoas terem mais capacidade de comprar e, tendo as pessoas mais capacidade de comprar, a economia teria mais capacidade de produzir aqueles bens e serviços que as pessoas precisam de comprar porque têm poder para tal. A questão da alteração da política fiscal encerra em si uma dualidade digamos, de resultados. A primeiro, o facto de que se o governo decidir por uma política fiscal mais branda para os empresários, o próprio governo se prejudica, porque precisa dessa receita fiscal para suprir as suas necessidades em forma de despesa pública, porque está nesta altura numa situação da dita manta curta. Se destapar de um lado, destapa do outro. Por outro lado, seria positivo na medida em que os empresários teriam uma folga maior, já que esta redução da incidência fiscal permitiria ao empresário, por exemplo, fazer mais investimentos, abrir novos negócios, criar inovação, que é o que se quer também a nível da economia para fins de crescimento económico. Estão identificadas as dúvidas e as possíveis certezas para a resolução do problema do desemprego em Angola. O INE aponta que neste momento em Angola 32% da sua população encontra-se fora do mercado de trabalho. Números que são realmente assustadores, de acordo com economistas. Na nossa edição de hoje foi nosso convidado Ayrton Kenha, economista daqui, da província da Huila. Nós estamos na cidade do Lubango. Dúvida de certezas. Até a próxima semana. E assim pois é, pela semana tem mais. E nós ficamos por aqui, é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. A todos, continuação de boa noite. Vá-se bem, boa noite.